Muito bem, queridos alunos aí do curso de Fisiologia Humana, grande abraço a todos aí, né, galerinha aí da nutrição, sejam todos bem-vindos à nossa terceira parte, né, da aula de Fisiologia Celular Membrana Plasmática. Semana passada nós vimos a primeira e a segunda partes, foram 2 vídeos curtinhos, né, que eu mandei para vocês, e hoje eu vou estar mandando mais 2 vídeos, 2 aulinhas. Na verdade, uma aula dividida em 2 partes. Essa aula ela é bem extensa, né? E eu não quero correria, principalmente porque as nossas provas mudaram as datas, passaram para o dia 5. Então não tem necessidade de a gente correr com a matéria com muita pressa, tá? Fiquem tranquilos que vai dar tempo tranquilo da gente resolver tudo isso aí. Então hoje nós vamos fechar, né, essa parte de membrana plasmática, para que a gente possa, então, começar a resolver algumas atividades aí semana que vem, né, já como revisão para avaliação de vocês, tá bom? Então vamos lá, nós paramos aí na aula passada, aqui em glicocálix, lembra disso? Né? Eu estava trabalhando com vocês a estrutura da membrana plasmática e paramos no glicocálix, aquela estrutura de carboidratos que ficam, né, sobre as proteínas, isso do lado de fora da célula, né? Sobre as proteínas ou sobre o fosfolipídio. Aqui nós temos o glicolipídio e aqui as glicoproteína, tá? Glicolipídio e glicoproteína. Tanto um quanto o outro, as funções são as mesmas, né? Lembra lá que eu falei na aula passada? Retenção, reconhecimento, né? Aqui, ó, onde eu guardei para vocês, ó, proteção, retenção e reconhecimento, tá? São as três funções básicas aí do glicocálix. Ficou para a gente trabalhar essa semana a função principal da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela tem como função principal ser ter permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? Olha lá, ela é permeável, né? Ela é permeável, ou seja, ela deixa passar através dela, né? Então a membrana deixa passar coisas através dela, porém ela seleciona. O próprio glicocálix é uma forma de seleção, ele vai reter somente aquilo que deve passar pela membrana, tá? Então, permeabilidade seletiva é a principal característica de qualquer membrana plasmática. Ela deixa passar, porém ela seleciona aquilo que ela deseja. Cada célula tem uma necessidade nutricional diferente da outra. Eu já falei isso com vocês em sala de aula, né? Então, uma célula óssea, ela vai ter uma quantidade menor de água, né? O tecido ósseo, o tecido conjuntivo ósseo, ele vai ter uma menor quantidade de substância intercelular, aquosa, tá? E uma quantidade maior de minerais, principalmente o cálcio, certo? Por isso, e uma quantidade muito grande de fibras também, tá? Então é por isso que o osso tem uma estrutura mais rígida, enquanto o músculo tem uma estrutura mais flexível, mais mole, né? Mas vamos lá. Quais são as maneiras como a membrana plasmática ela permite a entrada e saída de substâncias? Você já deve ter visto isso em outras matérias, então mas é sempre bom a gente mostrar um lado diferente, um exemplo diferente, um conceito diferente e assim por diante. Mas resumidamente existem 3 tipos de transporte pela membrana ou através da membrana, tá? O primeiro, transporte passivo. Segundo, transporte ativo. Terceiro, endocitose. Beleza? Transporte passivo. Não gasta energia da célula. Olha lá. Ó. Não há gasto de energia pela célula. Transporte ativo. Há gasto, consome energia, tá? Da célula. Tá? Então, passivo e ativo querem dizer exatamente isso. Se gasta energia, ativo. Se não gasta energia da célula, passivo. Lembra de qual energia eu estou falando? Estou falando do ATP, adenosina trifosfato. Aquela energia que vem do metabolismo da glicose. Nunca esqueçam, toda vez que fala energia, lembra lá do metabolismo da glicose. Tá? Respiração celular aeróbia. Não se esqueçam disso. Vamos lá.
Isso aqui eu já falei, né, que é a característica da membrana. Vamos conhecer agora os tipos principais de transporte passivo. Nessa primeira parte da aula eu vou falar com vocês sobre transporte passivo e depois a gente dá um intervalinho, dá um tempo e fala sobre transporte ativo, tá bom? Bom, primeiro tipo de transporte passivo, vou falar com vocês 3 tipos hoje. Primeiro, osmose. Falou osmose, galera? Água. Tá? Olha, onde você lê a palavra osmose, já lembra de água. Você já ganhou 50% aí de conhecimento. Porque muitos alunos não conseguem relacionar a palavra osmose com água. Né? Então já é um problema. Então toda vez que falar osmose, você já lembra de água. A água, qual é o papel dela? Solvente. Ela é um solvente universal, beleza? Então ela dissolve, ela quebra ligações, não é isso? Beleza. Então o que a água vai fazer? A água vai passar de um lado a outro da membrana, ela vai sempre passar para o lado que tem mais soluto. A água é solvente, que dissolve o soluto. Então a água sempre vai passar de um lado menos soluto para o outro lado mais soluto. Com qual objetivo? Dissolver o excesso de soluto para igualar os dois lados, né, da concentração. Faz sentido isso? Faz, claro que faz, né, galera? Tá? A pressão com a qual a água é forçada a atravessar a membrana é conhecida por pressão osmótica. Então, quando a água sai de um lado menos concentrada em soluto para um lado mais concentrado em soluto, ela exerce uma pressão. Chamamos isso de pressão osmótica, tá beleza? Olha lá, olha o exemplo que eu trouxe. Esse exemplo aí é clássico, viu? Sempre cobra em prova isso aí. Talvez não igual esse, claro, mas a temática é a mesma. O que o cara tá fazendo aqui? Ele pegou um glóbulo vermelho, uma célula sanguínea qualquer. Isso é ambiente controlado, viu, galera? Colocou 3 recipientes. Olha lá, recipiente 1, recipiente 2, recipiente 3. Beleza? Bom, no recipiente 1 eu tenho um líquido, no 2 também, no 3 também. No líquido 1, o que aconteceu com o glóbulo vermelho quando ele foi colocado lá dentro? Percebam que ele não mudou a sua forma. Tá? Olha lá, ó. Se você olhar aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui embaixo é uma foto real, tá vendo? Os glóbulos vermelhos continuam com a mesma fisionomia, a mesma morfologia. Certo? Então, como o glóbulo vermelho não mudou a sua estrutura celular dentro do líquido, tá? Nós dizemos que esse líquido, ele é isotônico. Ou uma solução isotônica. Quer dizer que fora e dentro da célula, as concentrações de soluto são equivalentes. Ó, os pontinhos azuis são solvente. O amarelo, soluto, tá? Então a quantidade de soluto e solvente estão bem distribuídos, tanto dentro quanto fora. Tá? Aqui em cima dá pra ver também, tá vendo? Ó, bacana, né? Então, o deslocamento para os dois lados aqui foi um outro experimento. Ele colocou 2 recipientes, o recipiente 1 e o recipiente 2. E separou por uma membrana, né, semipermeável, que deixa passar apenas solvente. Tá? Então, perceba que o solvente, ele vai passar tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Porque a quantidade de soluto dos dois lados é igual. Nós dizemos, então, que isso aqui é uma solução isotônica, não vai alterar a estrutura celular. É mais ou menos o que acontece no plasma sanguíneo, galera. O nosso plasma sanguíneo, ele é isotônico. Por quê? Para manter o equilíbrio entre o meio extracelular e intracelular das células sanguíneas. Glóbulo vermelho, plaqueta, glóbulo branco, né? Precisam ficar no sangue trabalhando muito bem, tá? Agora, olha o exemplo número 2. Né? O exemplo número 2, perceba aqui, ó, eu tenho dois ambientes. E tem a seta só para o lado esquerdo. Aqui, ó, só para o lado esquerdo. Quer dizer que o solvente está se deslocando numa única direção. Por quê, pessoal? Percebam que tem mais bolinhas aqui de soluto. Então, o solvente, a água, está se deslocando de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Tá? Se nós olharmos esse outro exemplo aqui embaixo, o que está acontecendo com a célula, com o glóbulo vermelho?
ela murchou. Se ela murchou, ela desidratou. Nós dizemos então que ela está plasmolizada, ela está murcha, tá? Então quer dizer que o ambiente em volta dela é hipertônico. Essa célula, ela perdeu água para o meio. O meio extracelular, né, em volta dela é mais concentrado em soluto, então ela está perdendo água para o meio para tentar diluir o excesso de soluto do lado de fora. Então, o ambiente, a solução é hipertônica. Hiper, olha lá, muito, tônica, tonicidade de soluto. Então, aqui, perceba que o glóbulo vermelho, ó, ele aumentou o seu tamanho, o seu volume. Ele ganhou água. Se ele ganhou água, perceba aqui, ó, tá? O volume externo diminuiu e o volume interno aumentou, solvente. Então, né, quer dizer que, opa, deu uma quedinha de energia aqui, quase que foi embora. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o ambiente interno estava mais concentrado do que o ambiente externo. Então, a água, né, entrou na célula. Nós podemos dizer que a solução em volta da célula é hipotônica, tá? Então, hipotônica, a célula incha. Hipertônica, a célula murcha, né? Um caso clássico aí de hipotônica, viu, pessoal? Uma pessoa quando morre afogada e ela é achada muito tempo depois, como é que ela tá? Ela tá inchada, não tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que ela absorveu água, as células absorveram água. Porque nós, enquanto estamos vivos, nós eliminamos o excesso de água. Você bebe água, né? Bebe água e transpira, urina, né? Sai água nas fezes. Então nós estamos mantendo o equilíbrio de água. Mas depois que a gente morre, esse equilíbrio não existe mais. Não há mais controle. Então o que acontece? Tá? Dentro da célula, eu tenho lipídio, proteína, vitamina, DNA, carboidrato. A célula tem uma infinidade de substâncias. Fora da célula, o que tem? Só água e alguns minerais. Estou falando da pessoa que está afogada lá no fundo do rio, tá? Então, do lado de fora só tem água e alguns minerais. Então é óbvio que dentro da célula está mais concentrada em soluto do que fora. É por isso que a pessoa absorve água, as células absorvem água, né? Até ao ponto de romper a membrana. Né? A pele vai desmanchando, porque de tanta água que as células absorvem. Tá bom, pessoal? Então tá aí, são exemplos clássicos aí da osmose, fácil de entender. O que delimita a osmose, então? Olha lá, a osmose é limitada pelo número de moléculas de água. Então, onde tem mais moléculas de água, vai haver um deslocamento, né, para onde tem menos molécula de água. Isso é óbvio, né, gente? Onde tem mais água, exerce uma pressão, vai para onde tem menos água. Onde que tem menos água? Onde que tem mais soluto. Né? Se tem menos água, é onde vai ter mais soluto, porque não está dissolvido. Então, isso aí é uma regra básica da osmose. E agora o próximo, olha lá, difusão simples. O que é difundir? Difundir é sair do mais para o menos. Né? O professor Ricardo, quando entra na sala, ele difunde beleza. A beleza do professor espalha pela sala rapidamente, né? Isso é, então, difusão simples, né? É uma forma simples de mostrar para todo mundo a grande beleza que tem na face do professor Ricardo. Isso, pessoal, não gasta energia da célula. Difusão simples é quando uma substância passa do ambiente mais concentrado, fora ou dentro da célula, para o ambiente menos concentrado. Qual é o objetivo? Igualar os dois lados. Só que aqui nós falamos apenas em soluto. Olha o meu dedão, ó. Soluto, tá? Não falamos em água. Então, difusão simples é o deslocamento do soluto através da membrana do lado mais para o lado menos. Qual o exemplo, professor? Vamos lá. Olha que legal esse exemplo, ó. Vocês estão vendo aqui? Membrana, meio extra, fora da célula, meio intra, dentro da célula. Beleza? Beleza. Percebam que, olha lá, fora tem muitas bolinhas azuis. Viram aí? Tá meio ruim, né? Ó, deixa eu tentar aqui. Ó. Olha só que legal.
Então, do lado de fora, muitas bolinhas azuis aí. Muito concentrado. Do lado de dentro, pouco concentrado. Qual é a tendência? A substância soluto do meio mais atravessar a membrana para o meio menos, tá? Professor, pode citar um exemplo, por favor? Então vamos lá. Exemplo clássico aqui do transporte de gases, né, pessoal? Nos alvéolos pulmonares. Vou me aproximar para mostrar melhor. Olha lá. Olha que legal. Tá vendo? Isso aqui, essa bolinha aqui, pessoal, é um alvéolo pulmonar, uma bolsa de ar, né? Cercada de tecido epitelial. Esse aqui, esse cano aqui, esse tubo, é um vaso sanguíneo. É um vaso sanguíneo que está vindo lá do coração, tá? É uma artéria pulmonar, beleza? Na verdade, ela entra como artéria e sai como veia. Aqui, ó. Aqui seria artéria e aqui tá saindo como veia. Mas isso aí é um outro assunto que a gente vai falar mais adiante. Olha só, eu tenho oxigênio aqui entrando, eu tenho gás carbônico aqui saindo, ó, saindo para o ar, entrando na corrente sanguínea. Isso aqui, gente, é clássico de difusão simples. Eu tenho mais oxigênio aqui e menos oxigênio dentro do sangue. Então, do mais para o menos. Eu tenho mais gás carbônico aqui e menos gás carbônico aqui. Então, do mais para o menos, tá? Aqui, galerinha, eu tenho a membrana plasmática das células que formam, tá? O cano, que é a artéria, né? Essa artéria é formada por inúmeras células, certo? Então, essas células entram em contato membrana com membrana, a membrana plasmática do alvéolo, tá? A membrana plasmática das células do alvéolo. Então, é membrana com membrana. Imagine aqui, ó. Aqui você tem uma membrana aqui, não tem? Então, imagine que se fossem duas membranas. A membrana do alvéolo e aqui a membrana do vaso sanguíneo. Uma está colada na outra. Então, o que vai acontecer? Tá? O oxigênio vai passar para um lado e o gás carbônico vai sair para o outro lado. Isso é o mecanismo de difusão simples. Não gasta energia das células para acontecer, tá? Muito tranquilo, muito fácil. E tem que ser assim, né, gente? Por quê? Porque nós precisamos respirar constantemente com agilidade. O que o coronavírus está fazendo, galera? O coronavírus, ele cria uma capa, né, obstruindo a capacidade de troca de gases. É exatamente aqui que o corona está matando a gente. Tá? Onde ele mais ataca é no processo respiratório. Então o corona vem aqui, ele bloqueia o alvéolo pulmonar. É claro que eu estou sendo bem simples, viu, gente? Tem detalhes bioquímicos aí, um monte de coisa, tá? Mas a grosso modo seria isso. O coronavírus vem, cria uma capa, ele vai necrosando as células aqui da periferia do alvéolo e o vaso sanguíneo não consegue fazer a troca gasosa. Então nós estamos morrendo por asfixia, né? As pessoas não estão com capacidade de respiração, né? Não conseguem fazer a troca gasosa. E o excesso de gás carbônico na corrente sanguínea vai, né, debilitando o organismo. Por isso que as pessoas morrem tão rápido, né? Uma semana, 2 semanas, né? Quando ataca de verdade mesmo, né? A morte é muito rápida, devido a né, o excesso de gás carbônico no corpo todo. Esse gás carbônico não deixa as células funcionarem, né? Os tecidos, os órgãos funcionarem adequadamente, tá? Porque ele é tóxico para nós. Então, resumidamente, seria isso o que está causando a maioria das mortes por coronavírus, tá? Então, o que é o fator que limita a difusão? A concentração do soluto, né? Ou seja, onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Então, a quantidade de soluto, de produto, é o que determina a difusão simples. E terceiro tipo, difusão facilitada. E, professor, é outra difusão? É outra difusão. Por quê? Porque aquela difusão aqui, ó, ela passa através do fosfolipídio, da membrana. Tá vendo aqui, ó? Aqui tudo é fosfolipídio. Já essa difusão aqui, ela precisa de uma proteína.
tem que ter uma proteína para quê? Ó, facilitar. É uma difusão do mais para o menos. Continua do mais para o menos. Continua passivo, normal. Só que, ó, precisa de uma proteína para ajudar. Beleza? Tá? Então, se não tiver uma proteína que ajuda a substância a passar pela membrana, então aquela substância não vai passar. Tá? Então, a glicose, aminoácido, nucleotídeos, né? Existem várias substâncias que atravessam a membrana dessa forma. Íons, tem vários íons também, tá? Então vamos ver alguns exemplos aí. Pessoal, deixa eu só tomar uma aguinha, já já eu volto, tá? Só um minutinho.